Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Em defesa da transparência, OAB pede voto aberto em todas as votações no Congresso Nacional. Em defesa de eleições limpas, Ordem integra coalizão democrática pela reforma política no país. Vitória da advocacia no Senado. Comissão de Assuntos Sociais aprova honorários para advogados trabalhistas. Vitória da advocacia no CNJ. Conselho determina que Tribunal do Rio continue recebendo petições em papel. E ainda, estudantes pedem mudanças no ensino jurídico. OAB e MEC trabalham para estabelecer um novo marco regulatório. Fique com a gente, porque o programa OAB Nacional está só começando. A Ordem dos Advogados do Brasil é a favor do fim do voto secreto para todas as votações no Congresso Nacional. A OAB também apoia a PEC que prevê cassação automática do mandato parlamentar nos casos de condenação penal transitada em julgado. No entendimento da Ordem, no sistema republicano não há espaço para o segredo e o cidadão tem o direito de controlar os atos dos seus representantes. Quem não tem curiosidade de saber como seu candidato vai conduzir o mandato e qual será o posicionamento dele acerca de um assunto polêmico? Mas com o voto secreto fica quase impossível avaliar a conduta do parlamentar. Tem que ser tudo às claras. O povo tem que participar, porque é tudo muito indicação, muito um pelo outro e, na minha opinião, tem que ser às claras. A gente tem que saber em quem esse cara vota, né? Do jeito que tá, não tá bom não. O voto secreto acaba que eles usam isso em interesses pessoais e acaba o corporativismo entre os deputados, entendeu? Eles fazem acordos nas madrugadas e acabam prejudicando a população. Eu acho um absurdo, porque se todos nós queremos a transparência tem que vir lá de dentro. Então tem que acabar. Tem que acabar. O voto secreto está favorecendo simplesmente as bancadas deles, não favorece a população. Isso que é um absurdo. É tanta sujeira que a gente vê e com esse voto secreto só fazem esconder mais, né? Tipo o que aconteceu agora com o Dona Dom foi uma vergonha. Nosso Brasil precisa ser mais claro, mais transparente. O fim do voto secreto esteve entre as reivindicações dos manifestantes que foram às ruas em junho. Ao menos quanto a isso, a voz do povo começa a ecoar nas casas legislativas. A PEC que institui o voto aberto foi aprovada pelos deputados há 7 anos, em primeiro turno. A matéria finalmente saiu da gaveta e, por unanimidade, o plenário da Câmara aprovou o texto em segundo turno. Agora ele segue para a votação no Senado Federal. Faz-se necessário que realmente o eleitor tenha a real noção do comportamento do seu representante e aí sim nós podemos completar uma modernização e uma evolução da nossa democracia para algo em que eu posso voltar a votar em um representante que realmente eu entenda o que faz dentro do Congresso Nacional. Isso representa para esse momento o respeito que tem que ser dado à opinião pública, à vontade do eleitor, porque já é senso comum de que resultados de diversas últimas votações em que o voto secreto foi utilizado não representavam a vontade popular. E isso culmina na última votação em relação ao processo de cassação do deputado Dona Dom, que teve a sua manutenção de mandato e do qual muitos dos próprios parlamentares foram motivados a colocar e dar celeridade na votação desse assunto depois de 6 anos por um apelo popular. Não se pode mais entender a democracia do Brasil sem essa transparência dentro da casa. Então é uma mudança muito grande, apesar de simples, porém muito grande, da representatividade. Então é uma mudança de amadurecimento, é uma mudança de modernização do processo de representação e que, tenho certeza, é um caminho sem volta e que deve refletir muito para o perfil e para o papel dos representantes e dos resultados do Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil defende o voto aberto em todas as votações da Câmara e do Senado.
O presidente Marcos Vinícius Furtado tem se manifestado favorável à matéria em diversas audiências no Congresso Nacional. Temos que acabar com a votação secreta no Congresso Nacional. Dentro da democracia e no regime republicano não há espaço para o segredo e, portanto, a votação deve ser aberta e todos os representantes do povo devem prestar contas à sociedade sobre a sua votação, sobre as suas decisões, até para que a população possa controlar a qualidade daqueles que são objeto do voto e daqueles que representam o povo no Congresso Nacional. Para este cientista político, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a PEC, contribui para a modernização da democracia. É um apoio de peso a essa pauta. A OAB certamente não está sozinha nessa mesma defesa, nesse mesmo entendimento. É também uma pauta e um entendimento que se faz no mundo acadêmico, é uma pauta e um entendimento que se faz no setor privado e também é necessário responder a um apelo que já se viu nessas manifestações recentes. Em alguns momentos, com diversas ênfases, as manifestações abrangeram uma série de insatisfações populares. E o voto secreto estava dentro dessa pauta de reivindicações. Então, a OAB cumpre o seu papel de defender pautas importantes para a modernização da democracia, para esse apelo de um arcabouço legal cada vez mais transparente e mais representativo. Então, realmente é importante o apoio e a continuidade e o protagonismo da OAB na defesa dessa pauta. A decisão dos deputados se aplica também a assembleias legislativas e câmaras municipais e abrange votação de cassações de mandatos e análises de vetos presidenciais. A expectativa dos eleitores é que o Senado acompanhe o mesmo entendimento da Câmara ainda este ano. É uma ferramenta de prestação de contas do seu mandato. O parlamentar, enquanto novamente candidato, ele certamente vai se sentir na obrigação de prestar contas do seu mandato, de responder aos seus posicionamentos, em um cruzamento direto à aspiração do seu eleitor. Então, hoje nós temos uma representação cada vez ainda mais aprimorada. O Brasil é jovem nisso, ele está aprendendo a votar agora, há cerca de 30 anos para cá. Nós também precisamos ter educação política e alfabetização democrática dentro da grade das escolas. Nós precisamos melhorar o novo eleitor, o próximo candidato. Isso tudo é um esforço de mudança cultural e do modelo mental que nós temos entre representantes e representados. Então, certamente hoje, esse parlamentar vai se sentir na obrigação de entender que impacto uma votação dele vai ter em relação à resposta que ele vai ter que dar à sua região, à sua cidade, porque hoje fica transparente para o eleitor, vai ficar transparente para os líderes dos partidos, vai ficar muito transparente para os acordos necessários ao bom funcionamento da Casa Legislativa e vai ficar muito transparente ao governo em relação a qual é a posição que cada parlamentar tem sobre cada objeto colocado em votação. A aprovação na Câmara da PEC 349 de 2001 se deu depois que os deputados mantiveram o mandato de Natan Donadon, parlamentar já condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Desde junho, ele cumpre pena de 13 anos no presídio da Papuda, em Brasília, pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Diante de todo esse cenário, a Ordem dos Advogados do Brasil saiu em defesa de outra PEC, conhecida como PEC dos Mensaleiros. A emenda prevê a perda automática de mandato do parlamentar condenado em sentença definitiva por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública. A OAB apoia a proposta de emenda à Constituição que objetiva instituir a cassação automática de mandato de parlamentares que forem condenados em sentença penal definitiva pela Justiça. Não é possível que alguém que não possua os direitos políticos continue a representar a população e a exercer o mandato político. Portanto, é chegada a hora da aprovação dessa importante mudança de costume na política do Brasil. E daqui a pouco, depois do intervalo,
Em defesa de eleições limpas, Ordem integra a coalizão democrática pela reforma política no país. O programa OAB Nacional volta já. Uma campanha cívica unificada e solidária. Assim se define a Coalizão Democrática pela Reforma Política, lançada na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na presença de representantes de mais de 100 entidades da sociedade civil, foi apresentada a proposta de projeto de lei de iniciativa popular em prol do fortalecimento dos mecanismos de democracia direta. Na ocasião, o presidente nacional da OAB reafirmou o posicionamento da entidade na luta permanente por eleições limpas. A aliança entre entidades da sociedade civil e parlamentares pretende coletar mais de 1,5 milhão de assinaturas em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular por uma reforma política e eleições limpas no país. Vai ser um mês de trabalho de todas as entidades. Não se esqueçam, essas entidades têm um alto nível de representatividade. Observe que cada município do nosso país, quase que cada município, tem uma sede da OAB. Em cada canto desse país, em todos os estados, em todos os municípios, há uma comunidade das igrejas. Igreja católica, igrejas que estão historicamente comprometidas com a democracia no país. Nesse país existem muitas entidades que estão organizadas nos movimentos sociais. Então nós temos a possibilidade, basta que agora, inclusive, com o apoio que nós agradecemos muito e sem o qual não conseguimos avançar, da imprensa, dos veículos de comunicação, da internet, da televisão, da rádio, que ajuda a divulgar esse processo e esse projeto de reforma política. A nossa ideia agora é invadir todas as universidades do Brasil, como nós já temos feito, para passar em sala, para fazer debates, para fazer passeatas e manifestações, reivindicando a reforma política, porque na nossa opinião a reforma política é a nossa principal arma contra a corrupção, contra a pouca representatividade, porque a juventude tem mostrado que mais do que votar a cada 4 anos, a gente também quer decidir e interferir permanentemente nos rumos da política do Brasil. Então vamos agora passar em todas as salas de aula no Brasil e a UNE conclama os estudantes brasileiros para se unificarem à luta por uma reforma política democrática que possibilite que a gente possa empreender novas mudanças no nosso país. No ato público, foram apresentados os principais pontos da proposta. Primeiro, afastar a influência do poder econômico das eleições, proibindo a doação de empresas. Segundo, necessidade de reformular o sistema político, incluindo a questão de gênero e estimular a participação dos grupos subrepresentados. Terceiro, regulamentação do artigo 14 da Constituição em favor da democracia direta. Quarto, melhorar o sistema político partidário, aumentando a participação de militantes e filiados em torno de um programa político. E quinto, fidelidade partidária programática. Durante seu discurso, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que a proposta servirá para liquidar com os problemas da política no país. Temos dito que a Lei Ficha Limpa cuidou das consequências do sistema eleitoral viciado brasileiro. E essa proposta de reforma política objetiva cuidar das causas dos problemas efetivos e reais da política no nosso país. Nós não podemos concordar com o discurso antidemocrático, autoritário. Entendemos que a democracia, ela é sim o único caminho a ser percorrido. E para todos os males da democracia, só há um remédio: mais democracia, mais reforma política. Nós não estamos, portanto, fazendo um ato ou uma reforma contra a atividade política, mas queremos uma reforma que melhore a atividade política em nosso país, que faça com que a representação política cada vez mais se aproxime do que a população exige e requer de seus representantes. Portanto,
é uma reforma que vem ao encontro da democracia, que vem para reafirmar os valores democráticos. Por isso que se denomina reforma política democrática, que objetiva trazer o financiamento democrático da campanha eleitoral e o voto transparente. Marcos Vinícius destacou ainda que o projeto de lei é a única alternativa capaz de realizar uma reforma política no Brasil, se aproximando assim dos anseios da sociedade. A unidade de todas essas entidades fará com que a coleta das assinaturas torne viável um projeto de lei de iniciativa popular, única alternativa capaz de fazer uma reforma política em nosso país. Sem dúvida alguma, somente com o apoio da população brasileira, a união das entidades e este ato organizado em torno da CNBB bem simboliza esta união, será capaz de provocar a aprovação da reforma política. Representantes de várias entidades destacaram a urgência da votação do projeto. A intenção é que a proposta seja aprovada ainda em setembro, valendo já para as próximas eleições. Estamos também cobrando, ainda mais uma vez, do Congresso Nacional, um esforço concentrado nesse mês de setembro para que possamos aprovar esta reforma política, ainda para que ela tenha validade nas eleições do próximo ano. Não é possível mais uma eleição com esse sistema eleitoral viciado. Nós temos, sim, que combater os males da democracia brasileira. E não se combate a corrupção administrativa sem combater a corrupção eleitoral, sem aprovar, portanto, essa reforma política democrática. O recado está dado, nos cabe a nós, que representamos de alguma maneira a sociedade brasileira, responder a essa demanda, a esses anseios e fazer essa reforma. Já está mais do que na hora. E o povo não está muito paciente de esperar mais tempo para que essa reforma política, de fato, venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, o projeto será apresentado aos presidentes da Câmara e do Senado. Acho que é muito importante que o nosso parlamento escute os anseios, as manifestações de ruas do nosso país, para poder, através de um projeto consistente de reforma política, de eleições cada vez mais limpas, atender justamente a esses anseios e a essas exigências hoje da nossa sociedade. Claro que os movimentos sociais, aqui tendo a CNBB também somando aos esforços de todos eles nesta campanha, é fundamental que o Congresso assuma também essas propostas, trabalhe essas propostas e nos dê como resultado uma reforma política que nós esperamos, profunda, para o bem do nosso país, não apenas uma reforma eleitoral, uma reforma apenas de verniz, mas uma verdadeira reforma política, que é o anseio, eu creio, de toda a sociedade hoje no Brasil. Você vê no próximo bloco vitória da advocacia no Senado. Comissão de Assuntos Sociais aprova honorários para advogados trabalhistas. E veja também, vitória da advocacia no CNJ. Conselho determina que Tribunal do Rio continue recebendo petições em papel. Ações trabalhistas só com a presença de um advogado. E os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho serão fixados obedecendo a critérios específicos. É o que prevê um projeto de lei da Câmara, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Essa importante vitória da advocacia ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas a OAB vai acompanhar de perto a tramitação para garantir que a matéria seja aprovada. Segundo o texto aprovado, em ações trabalhistas a parte deve ser representada por advogado legalmente habilitado pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Defensoria Pública da União.
Os senadores entenderam que a matéria oferece segurança jurídica às partes, já que a ausência do advogado, em vez de facilitar o acesso à justiça, prejudica a garantia do direito reclamado. Afinal, a maior parte dos trabalhadores desconhece conceitos básicos da técnica processual e do direito material pleiteado. O advogado é o interlocutor do cidadão brasileiro e, por ser o interlocutor, nada mais que ser justo ele também fazer parte da solução de um conflito de interesse onde envolve ambas as partes. A proposta ainda fixa os honorários advocatícios de sucumbência. Pelo projeto de lei, os honorários são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, mesmo quando a parte vencida for a Fazenda Pública. Atualmente é o juiz quem estabelece o percentual, quando couber à Fazenda Pública remunerar os advogados. O avanço da matéria foi comemorado pelo presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, que acompanhou a audiência. Um importante passo para a advocacia trabalhista no Brasil, a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado dos honorários dos advogados trabalhistas. Essa discriminação que ainda há em relação aos advogados que militam na Justiça do Trabalho não pode continuar. No ano em que a CLT completa 70 anos, é importante este passo, esta conquista, no sentido de que os advogados passam a ter direito também aos honorários trabalhistas, com a lógica de que valorizar o advogado significa valorizar o cidadão que necessita de justiça. Estiveram presentes na audiência a Comissão Nacional de Legislação, a Escola Nacional de Advocacia e presidentes das seccionais. Os próximos passos continuarão acompanhados, a OAB e a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Estamos unidos nesse intuito de valorizar os advogados que militam em favor dos trabalhadores e que militam em favor dos empresários também, ou seja, aqueles que estão na Justiça do Trabalho fazendo acontecer o direito, fazendo a justiça imperar de forma ampla. É importante que cada presidente seccional faça o seu trabalho no respectivo estado, com os senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, para que esse projeto seja aprovado e aí a sanção da Presidente da República. Vamos fazer a nossa parte. Se cada um fazer a sua parte, cada estado representando o seu estado, especificamente, nós temos aí a convicção de que esse projeto será levado adiante. O Conselho Nacional de Justiça concedeu liminar determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro permaneça recebendo petições por meio físico e não somente virtual. A decisão foi tomada com base no voto da representante da Ordem dos Advogados do Brasil no CNJ. A decisão foi da conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Gisela Gondim Ramos, representante da entidade no Conselho Nacional de Justiça. A liminar determina que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro permaneça recebendo petições por meio físico e não somente virtual. Esta vitória no CNJ demonstra que o Conselho Federal está preocupado em solucionar os problemas do dia a dia do advogado, seja no campo dos honorários advocatícios, seja no campo das prerrogativas profissionais e seja neste grande problema que aflige a advocacia, que é o acesso à justiça no momento de revolução, que é o momento de implantação do processo judicial eletrônico, e o Conselho Federal está atento para que essa implantação ocorra sem violar as prerrogativas dos advogados, o acesso à justiça e o livre exercício profissional. Essa é a nossa preocupação hoje. A liminar concedida pela conselheira atende pedido feito pela OAB do Rio de Janeiro, que tem enfrentado muitas dificuldades com o processo judicial eletrônico. Nós temos recebido notícias do Rio de Janeiro de que o processo judicial eletrônico, infelizmente, não funciona bem. Muitas vezes esse processo se interrompe e os advogados ficam impedidos de peticionar. E a realidade do Rio reflete a realidade de todo o Brasil. A implantação do processo judicial eletrônico tem se dado de maneira apressada, assodada, em prejuízo do acesso à justiça, da ampla defesa e, sobretudo, o trabalho do advogado.
O trabalho da conselheira, em parceria com a Ordem pela Defesa da Advocacia no país, foi elogiado. O trabalho da conselheira Gisela Gondim é um trabalho relevantíssimo, pois que leva para o âmbito do CNJ as preocupações, as angústias, os anseios da advocacia brasileira. E imbuída deste sentimento, conhecedora desta realidade, ela já inicia suas atividades lá, prolatando essa importante decisão que faculta, que institui a possibilidade da concomitância de funcionamento do processo judicial eletrônico, ou seja, pelo meio eletrônico, pelo meio físico. E isso, com certeza, traz uma segurança jurídica ao funcionamento do judiciário brasileiro, pois que a advocacia vai estar imune a esses percalços, a essa dificuldade de funcionamento de sistema e até mesmo a ausência de sistemas e de infraestrutura necessária para o peticionamento em várias partes do nosso país. Então, é uma atitude afirmativa, é uma ação que respalda a nossa representação da advocacia no âmbito do CNJ e que vem ao encontro dos anseios da advocacia, principalmente nos locais mais distantes e mais sem infraestrutura no país. A medida foi comemorada pela diretoria da OAB, que acredita na implantação do PJE sem assodamento e de forma a não excluir nenhum cidadão ao acesso à justiça. O processo judicial eletrônico, ele não pode ser implantado de modo assodado, sem as devidas cautelas, e deve sempre dar oportunidade ao advogado para ele se adaptar e permitir, portanto, a petição por meio físico. Sem dúvida alguma, esse novo instrumento, que é a utilização da tecnologia, deve vir em favor do acesso à justiça e não para excluir o cidadão da distribuição da justiça. Portanto, a OAB não é contrária à novidade que é o processo judicial eletrônico, apenas queremos que ele seja implantado de tal modo a respeitar a necessária adaptação, o tempo para que o advogado venha, em nome do cidadão, bater as portas do judiciário para combater injustiças e arbitrariedades. O Conselho Federal pediu que a decisão seja extensiva a todos os estados onde os presidentes de seccionais considerarem importante a adoção da medida. Na medida que se tem a possibilidade hoje de nós termos, a partir desta decisão, o peticionamento também por meio físico, em conjunto com o peticionamento judicial eletrônico e o aprimoramento cada vez maior do sistema, sem que haja a exclusão dos advogados do processo judicial, nós temos como obrigação primeira buscarmos exatamente a extensão desta medida para as demais seccionais brasileiras, que evidentemente têm um entendimento no sentido de que isto seja interessante e importante nos seus locais, nos seus estados. Depois do intervalo, você confere: estudantes pedem mudanças no ensino jurídico. OAB e MEC trabalham para estabelecer um novo marco regulatório. É no próximo bloco. Até já. Será que quantidade corresponde à qualidade? Você vai ver agora uma reportagem especial mostrando o que pensam alunos e professores sobre a grande maioria dos cursos de direito no país. A OAB e o Ministério da Educação trabalham juntos para estabelecer um novo marco regulatório do ensino jurídico. Uma das grandes questões hoje no Brasil é a quantidade de cursos de direito sem a correspondente qualidade. Em 20 anos, o número de faculdades oferecendo a graduação subiu de 200 para 1.300, um acréscimo vertiginoso e preocupante, já que a quantidade não foi acompanhada pela qualidade. Quando o tema é ensino jurídico no Brasil, nós percebemos 3 situações. A primeira são aquelas faculdades que já nascem com excelência, né? A segunda são aquelas faculdades que elas nascem com uma qualidade duvidosa, mas que procuram qualidade, procuram se aperfeiçoar e atingem a excelência. Por outro lado, existem aquelas faculdades que, infelizmente, nascem sem estrutura alguma, inclusive sem estrutura física para receber o aluno, e assim continuam. Realidade confirmada pelos candidatos a futuros advogados. Hoje em dia, você não tem muitos ensinos de qualidade, são poucos. Aí as pessoas depois reclamam que não conseguem passar na OAB, mas é justamente pela base de ensino.
A gente vai para as audiências, ou a gente que está nos últimos semestres atendendo nos núcleos de assistência jurídica, e a gente vê que tem pessoas que saíram de outras faculdades, ou a outra parte do assistido, o réu, está sendo por um outro núcleo, e a gente vê a qualidade das peças, que são realmente muito fracas. Então, eu acho que tem que melhorar muito, muito, muito mesmo, porque direito é que nem medicina. Se você não tem uma base boa, se você não aprende direito, você está com vidas nas suas mãos, que dependem de você. Não só vidas, mas os direitos dela que vão até o restante da família. Então, você pode perder o bem de uma família, você pode perder uma tutela, que isso pode prejudicar todo um grupo. Acho que precisa melhorar muito, né? Tá formando pessoas que não estão preparadas para assumir uma profissão como direito, como advocacia, né? Muita gente forma às vezes sem saber como utilizar a lei, como aplicar, sem uma visão crítica também. A prova da OAB já vem aí eliminando muita gente, né? E também é uma outra questão que está sendo discutida, não sei se é a melhor forma, mas que acaba filtrando o profissional. As pessoas pensam no sistema jurídico como uma coisa básica, uma coisa fácil de se entender, mas não é. É complexo, precisa entender cada partezinha para você conseguir mudar alguma coisa se estiver errado. Tem algumas faculdades que pensam, não, vamos criar um curso de direito que todo mundo quer, dá qualquer aula e a pessoa sai e faz um cursinho e passa na OAB. Não, não é isso. É um curso que você tem que ir atrás, ver os julgamentos, buscar entender o que realmente é. Tem várias instituições que não preparam direito o aluno, e aí na hora que chega a fazer a prova da ordem, por exemplo, acabam quebrando a cara e tudo. O número de instituições cresceu muito, a demanda também, mas a qualidade ficou baixa. Um reflexo desse fato nas faculdades de direito do país é o grande número de reprovações no exame da ordem. De 80% a 90% dos bacharéis não são aprovados na prova, o que indica que os cursos não são satisfatórios. Para se ter uma ideia, o último exame da OAB teve 72% dos candidatos reprovados. O ensino de baixa qualidade, com certeza, ele reflete no alto índice de reprovação no exame de proficiência, o exame da OAB. Uma medida para mudar essa realidade já foi tomada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério da Educação em março deste ano. A abertura de 100 cursos de direito foi suspensa e 25 mil novas vagas que estavam tramitando na pasta foram congeladas. Agora, OAB e MEC trabalham para estabelecer um novo marco regulatório do ensino jurídico no país. O acordo, firmado no início do ano, representa um marco histórico para a Ordem dos Advogados do Brasil, que há muito tempo vem alertando o governo federal para o quadro de deficiência no ensino jurídico e suas consequências na oferta de serviços dessa natureza. As disciplinas atualmente lecionadas no curso de Direito são ultrapassadas e muitas novas tendências do direito não são ministradas em sala de aula. O curso de Direito nada diz sobre mediação, sobre autocomposição dos litígios, sobre arbitragem. Nada diz o curso de Direito também sobre o processo judicial eletrônico, para ficar em apenas 2 exemplos. A forma de se lecionar, ou seja, a metodologia, precisa ser modernizada também. Não é mais possível termos apenas aulas expositivas teóricas e não termos exame de casos, exames práticos, atividades práticas como algo complementar e indissociável à teoria, porque a melhor teoria é a prática e a melhor prática é a teoria. Temos que unir teoria e prática no curso de Direito. Também temos que modificar a forma de avaliação dos cursos jurídicos, para que nós possamos não permitir a abertura de cursos sem qualidade e para que o Brasil tenha, enfim, o fechamento de cursos de direito que são verdadeiros estelionatos educacionais. Cursos que fingem que ensinam para alunos que fingem que aprendem e, portanto, nós não temos uma formação jurídica capaz de atender o mercado de trabalho, muito menos de participar ativamente da defesa de valores constitucionais, da defesa do cidadão contra injustiças e contra arbitrariedades. Portanto, o olhar do Conselho Federal da OAB em relação aos cursos de direito possui este viés muito claro.
necessitamos de cursos que preparem cidadãos conscientes do papel que possuem na sociedade. Cidadãos capazes de realmente defender contra injustiças, contra arbitrariedades. E, portanto, um curso de direito que cumpra com o seu papel neste milênio que ora estamos vivendo. Uma das principais questões a ser modificada é a grade curricular oferecida nas instituições de ensino. A intenção da OAB é aplicar estudos de casos e oferecer um aprendizado prático, ideia aprovada por quem está dentro de sala de aula. Ao ter o estágio, você passa a ver aquilo que o professor está dando só no quadro, num slide, você passa a ver aquilo na vida real. Então você passa a ter os exemplos que o professor passa, aquilo que você fica meio perdido às vezes, você passa a ter na vida real. Você passa a vivenciar aquilo. Então é algo que te ilustra melhor o que o professor está passando num quadro na teoria, você tem na prática. E uma coisa acaba complementando a outra, né? A prática complementando a teoria. Para o estudante do 10º semestre de Direito, o estágio supervisionado também deveria ser mais incentivado. O conteúdo que a gente adquire na vivência, indo aos tribunais, indo peticionando, é uma vivência que a gente tem muito pouco na faculdade. Precisava até ser incentivado mais isso. Você estagiar num escritório, num órgão público, é importante para o seu engrandecimento, para a sua... conhecer coisas que você às vezes passa batido na faculdade, que você não presta atenção, uma aula que você faltou, alguma coisa que você perdeu, você complementa no seu estágio. A opinião sobre os cursos de direito no Brasil são bem parecidas. É preciso investir nos estudantes, na prática profissional, para que os advogados saibam que são formados para serem agentes da justiça. Algumas faculdades, ela tem um conteúdo programático, ela tem um plano de ensino excelente. Porém, outras elas deixam de lado algumas matérias que são importantíssimas para a vida prática do aluno, para a prova da OAB. E o mais grave, algumas faculdades não investem na prática jurídica. É importante que tenha, sim, um corpo docente de excelência para que o aluno tenha a teoria em sala de aula. Porém, é importante que se estimule a prática jurídica, porque é na prática que o aluno vai poder fazer uma segunda fase bem feita. É na prática que o aluno vai ter contato com o direito em si. É na prática que ele vai descobrir o que ele quer. E é na prática que vai refletir a qualidade de ensino daquela faculdade. Como parte do esforço da OAB em defesa do aprimoramento do ensino, audiências públicas vêm sendo promovidas para discutir com professores, alunos e instituições a situação do ensino jurídico no país. A OAB está realizando, o Conselho Federal, junto com suas seccionais, audiências públicas em cada estado para verificar onde estão os problemas que dizem respeito à qualidade do ensino jurídico, que repercute sim no exame de ordem, porque podemos perceber que o maior índice de reprovação no exame de ordem é a segunda fase, a fase da prova prática, o que demonstra que os cursos de direito não estão tendo aulas práticas adequadas, muito menos estágios realmente supervisionados. Os estágios atualmente são, por mais das vezes, em boa quantidade, estágios faz de conta, para cumprir a obrigação formal e não estágio que realmente o aluno consiga apreender, compreender, praticar e exercitar aquilo que teoricamente obteve em sala de aula. Portanto, temos nessas audiências públicas ouvido e temos anotado e vamos implementar ou propor ao MEC que implemente essas modificações no sentido de termos um curso de direito com qualidade, mais próximo da realidade social, econômica, política do brasileiro, um curso de direito que realmente prepare adequadamente o futuro profissional. E assim nós teremos não apenas a melhoria do índice de aprovação no exame de ordem, como também teremos advogados, juízes, promotores, assessores, profissionais do direito que saibam a finalidade de ser um profissional numa ordem constitucional democrática e que, portanto, estejam preparados para cumprir a sua missão para a construção de uma nação justa e democrática que queremos em nosso país. E hoje nós ficamos por aqui, mas o nosso encontro já está marcado para a semana que vem. Até lá e um abraço a todos.